Muito bom dia a todos. É um prazer poder estar participando desse evento. Agradeço muito a comissão organizadora, principalmente o professor Orlando. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Fitotecnia da URGS. Meu nome é Claudimar Fior e vou falar um pouco, então, conforme o convite que me foi feito, sobre produção de mudas de umbuzeiro, focando no substrato, e não tem como não falar em substrato sem mencionar manejo hídrico, sem falar recipiente. Então, eu vou tentar colocar para vocês aí em 15 minutos um pouco dessa grande área de conhecimento que a gente já trabalha aí há praticamente 25 anos com isso, né? E me coloco à disposição aí caso vocês precisem, né? Fico à inteira disposição para esclarecimentos posteriores, tá? Então vamos lá. Tomei a liberdade de colocar um título substrato para a produção de mudas de umbuzeiro, né? Então, conforme aí a gente vai desenvolvendo o conteúdo, nós vamos focando no substrato, manejo hídrico, recipiente e assim por diante, ok? Então, primeiramente, substrato, né? Nós precisamos falar de substrato e separar um pouco do solo, né? O substrato, assim como o solo, ou como condicionador de solo, que muitas vezes é utilizado um determinado material, né? Como um composto orgânico, por exemplo, que pode servir tanto para substrato como para condicionador de solo, né? O condicionamento ao solo seria a mudança das condições físicas ou químicas, né? Transformando esse solo com uma maior fertilidade, maior porosidade e assim por diante, né? Então, o solo agrícola é tido como o meio de cultivo natural poroso que cobre a crosta terrestre, enquanto que o substrato é o meio de cultivo construído, né? Poroso e que tem o propósito de substituir o solo em cultivos fora dele. Então, quando nós colocamos um material dentro de um recipiente, nós não temos mais o solo. Mesmo que fosse um solo mineral, nós vamos passar a tratar como substrato, porque ele está longe da sua natureza, da sua dinâmica de fluxo de água, da condutância de água e das suas propriedades. Então, nós passamos a chamá-lo de substrato. E o condicionador de solo, como eu falei, é aquilo que nós acrescentamos ao solo para melhorar uma condição de um canteiro, por exemplo, ou mesmo um solo agrícola. Nós não podemos esquecer que o substrato, ele limita, no momento que nós temos um recipiente fechado, limita o desenvolvimento principalmente de raiz. E nós temos que dar condições para essas raízes se desenvolver. Então, se nós olharmos nessa figura aqui, nós vemos uma grande quantidade de raízes e um pequeno recipiente, um pequeno espaço. Enquanto que aqui nós temos um espaço enorme, que é onde essa planta está se desenvolvendo a campo. O que nós precisamos alterar quando nós levamos do campo para o recipiente? E aí eu vou falar de produção de mudas, vou falar de cultivo de plantas envasadas e tudo mais. Nós precisamos fazer com que essa planta tenha espaço para desenvolver suas raízes. Então, nesse caso, o substrato vai ser basicamente espaço. Então, nós temos que dar o máximo de espaço poroso, e aí já entramos em alguns conceitos relacionados ao tema, né? Espaço poroso para o desenvolvimento dessas raízes, ok? Bom, existem inúmeros materiais, né? Tanto minerais quanto orgânicos. Geralmente, as fábricas de substrato elas fazem uma mistura de materiais, né? Então aí entram alguns que dão a maior porosidade, outros que dão um pouco de retenção de água e assim por diante. Geralmente, eles são compostos por 2 ou mais materiais, né? Materiais em grandes proporções e outros para fazer um condicionamento físico, e muitas vezes ainda tem um terceiro material que nós chamamos de aditivo, é o que vai fazer a alteração da fertilidade ou aspectos biológicos desse substrato. Né? O que a escolha de substrato deve levar em consideração? Primeira coisa, estabilidade física, né? O material para ser substrato ele não pode se decompor dentro do recipiente. Ele não pode, em pouco tempo, imobilizar nitrogênio, por exemplo, pela sua decomposição, alterar a temperatura. Então, tem que ser um material que tenha estabilidade. Por exemplo, eu não posso usar uma serragem como substrato, porque ela vai ser trabalhada, ela vai ser processada por micro-organismos e ela vai acabar entrando em decomposição e prejudicando a planta, né? Lógico, os primeiros materiais usados como substrato foram serragem de coníferas, tipo a sequoia nos Estados Unidos, onde iniciou o trabalho com substrato, foi solo mais serragem de sequoia, que demorava muito tempo para se decompor. Mas aqui, a maioria das serragens que nós temos não tem essas características, então isso tem que ter cuidado. Estabilidade química, que vem junto com a física.
Estabilidade química é evitar que nós tenhamos aí alterações químicas na nutrição da planta, né, durante o cultivo. Livre de patógenos e pragas. E esse é um problema que muitas vezes a gente tem um material com excelentes características físicas, químicas, mas a instabilidade em relação a patógenos é muito grande. Livre de propagos de plantas também. E, nós vamos ter um custo a mais se tivermos que estar retirando plantas invasoras dentro do viveiro. Quando a gente fala em substrato, a gente está falando em espaço poroso, como eu falei antes. Então, nós temos uma areia média, né, que tem, em razão de vazios, que a gente chama em torno de 0,4 para 1, né, ou seja, o espaço que os poros ocupam na areia é 0,4 para 1. Um solo ideal, né, um solo da agricultura que tem aí seus 5% de matéria orgânica, por exemplo, ou um pouquinho menos, ele vai ter 1 para 1, espaço vazio e poro. Um substrato ele tem no mínimo 3 para 1, então vejam que a diferença é muito grande. O chamado substrato ideal ele deve ter 6 para 1. Esse substrato ideal aqui ele vai depender muito da condição de uso. Por exemplo, se nós vamos usar para uma bandeja, né, os chamados plug, que é para cultivo de produção de pequenas mudas, ele precisa ter muito mais poros ainda e nós já vamos ver por quê. Tá? Então temos que lembrar essa imagem aqui. Isso aqui nos ajuda a entender muita coisa. Né? Nós temos aí os poros, né? Os poros grandes, por onde vão se desenvolver as raízes, as partículas sólidas e a água que envolve, né, essas partículas. Então, nós chamamos da solução do substrato e não a solução do solo, como é utilizada quando se trabalha com solo. Nesses poros maiores é que nós vamos ter o desenvolvimento das raízes. Então, isso tem que ser sempre levado em consideração. Nós não podemos ter um substrato sem a presença desses poros grandes. A diferença básica para um solo mineral e para um substrato, em termos de características físicas, é que o solo ele vai ter uma menor porosidade, ele vai ter uma menor aeração, ele vai ter uma maior densidade, ele vai ter um baixo teor de matéria orgânica. Né? Então nós vemos aqui que os solos em geral eles têm em torno de 50% de espaço poroso, enquanto que um substrato ideal ele deve ter no máximo 25% de espaço poroso. Tá? Então esse espaço poroso ainda é dividido entre água e ar, e aqui é que está o grande segredo. Dependendo de onde nós vamos utilizar esse substrato, o que vai variar é essa proporção água e ar. Esse percentual de sólidos ele pode ser o mesmo, né? Mas o que deve variar então é o percentual de água em relação ao ar. Então esses 85% de espaço poroso que eu vou ter nesse substrato, eles estarão divididos em água e ar. Tá? Vamos ver então alguns materiais, né, utilizados no Brasil e depois nós voltamos a alguns desses conceitos. Aqui eu vou mencionar o que mais se tem hoje em termos de material para a formulação de substrato de acordo com o mapa. Então a primeira coisa é a turfa, né? A turfa, principalmente a turfa do norte da Europa ou então dos Estados Unidos, é aquele material semidecomposto, né? Por milhões de anos, aí, digamos assim, um material tido como quase não renovável. Então tem algumas objeções em relação ao seu uso, mas é o material mais interessante hoje, né, sob o ponto de vista de qualidade, que está sendo utilizado para a formação do substrato. Depois nós temos a casca de arroz carbonizada, que talvez para a realidade do norte do país não seja tão fácil de utilizar, de adquirir, mas para nós aqui é um material muito interessante, né, e é um material que a gente consegue utilizar para modular aí, principalmente as características físicas do substrato. Depois nós temos a fibra de coco, que eu acho que é um pouquinho mais a realidade, né, mais do norte do país, embora de São Paulo para cima seja muito utilizada, e ela pode ser utilizada tanto mais grosseira, que vai permitir uma maior aeração, quanto uma maior porosidade, ou então o chamado pó de coco, né? Sempre lembrando das principais características. Esse material aqui ele tem menos de 5% de sólidos, o restante tudo é poro. Ele é uma imensa área de poros, por isso que ele é tido como um material tão interessante para utilização como substrato. Depois nós temos as cascas de árvores compostadas, e aqui eu chamo a atenção principalmente para a casca de coníferas.
Aqui o pinus é bastante utilizado, então é um material que tem como principal característica dentro de substratos um pH baixo. Depois da compostagem, ele mantém, ou seja, ele diminui um pouco o pH e aí ele passa a ser interessante sobre esse aspecto. Porque a maioria dos outros materiais obtidos de cascas, eles têm um pH muito elevado, e isso não é interessante do ponto de vista do cultivo em recipientes. Né? Os compostos orgânicos, e aí tem que ter o cuidado com a condutividade elétrica, ou seja, a salinidade, muitas vezes eles não podem ser usados puros, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Serrapilheira ou terra de mato, que aí dependendo do local não é interessante se extrair, mas ele vem a ser um material muito parecido com o composto orgânico. E ele tem uma riqueza, né, de micro-organismos muito interessante, muitas micorrizas, muitos micro-organismos importantes para o desenvolvimento das plantas, estimulando aí o bom desenvolvimento da muda, né? Mas podem também trazer patógenos, isso a gente tem que ter cuidado. Areia. Bom, areia é um material que, apesar de denso, ele pode trazer uma facilitação na drenagem. Então, se eu tenho um material que não tem uma boa drenagem, a areia vai facilitar. Então, ela, em proporções, ela pode ser uma solução para aquele material que não tem tanta facilidade de drenagem, por exemplo. Tá? O solo mineral, em muitos casos ele é usado, mas tem que ter muito cuidado, né? Ele tem as suas vantagens, que seria o pH, a fácil retenção, talvez o preço, mas ele tem desvantagens, né? A mistura torna-se pesada, difícil manuseio, pode disseminar pragas e doenças e assim por diante. Tá? Falando um pouco de recipientes, e eu vou trazer o substrato para falar em recipiente, porque é inevitável fazermos isso. Então, hoje eu acho que a grande maioria das produções de mudas de frutíferas de maior porte, e é o caso do umbuzeiro, é feita em sacola plástica. No entanto, a gente tem algumas desvantagens, eu vou falar para vocês de alguns recipientes que podem ser mais interessantes do ponto de vista da praticidade e da qualidade da muda. Né? A grande desvantagem da sacola plástica vai ser no manuseio, né, a dificuldade de transporte dela, e além disso ela pode trazer esse tipo de problema, enovelamento de raiz, porque a sacola não restringe como a raiz vai se desenvolver ali dentro, então ela pode circundar o colo da planta, depois futuramente estrangular, que vai produzir uma planta de baixa qualidade lá no campo. E muitas vezes a gente não percebe, porque dentro do recipiente a gente não enxerga, né? Então, uma alternativa seriam os tubetes. Então, existem vários tipos de tubetes, desde 55 ml até 3,8 litros, ou mais ainda, hoje as fábricas estão ampliando isso, que pode ser uma alternativa interessante. Ah, mas ele é caro. Bom, ele é caro, mas ele pode ser utilizado por um grande período. Né? Então, ele vai ser utilizado para a produção da muda, ele volta para o viveiro, ele pode ser desinfestado. Né? O tubete, a grande vantagem está nessas ranhuras que evitam que a raiz se desenvolva lateralmente. Então, vai acontecer o que nós temos aqui, né? Um desenvolvimento de mudas, um desenvolvimento de raízes no sentido longitudinal, e essa raiz vai estar pronta para o seu desenvolvimento depois, quando for colocada no solo. Então, o tubete ele tem essa grande vantagem. E ainda, nós podemos, com o tubete, construir estruturas para facilitar o manejo no viveiro. Quando pequenos tubetes nessas estruturas, né, que são tipo telas, né, onde os tubetes são encaixados, ou então estruturas de madeira. Esse aqui é um citropote, né, um tubete de 3,8 litros, que tem uma altura bem interessante para facilitar o desenvolvimento, e eu acho que esse é um material com grande potencial para a produção de mudas de umbuzeiro. Nós já trabalhamos com umbuzeiro aqui e teve um resultado interessante. Então pode ser construído estruturas de madeira, né, longe do solo, que é o ideal para evitar aí contaminações, etc. Tá? A questão do substrato, de acordo com a altura do recipiente, ele tem algumas coisas que a gente tem que observar. Por exemplo, né, a água, né, ela vai ficar retida quando eu tenho diferentes alturas, e o mesmo substrato vai ficar retida numa determinada altura, fazendo com que em recipiente pequeno eu tenha a maior parte preenchido com água e no grande a maior parte preenchida com ar. Então eu tenho que saber que material eu vou utilizar aqui e que recipiente eu vou utilizar
para não errar nesse aspecto. Percebam que a presença de sólido proporcionalmente no material é a mesma. O que vai mudar só com a altura do recipiente é a quantidade de água e de ar. E lembre-se que o ar é extremamente importante porque é nele que vão se desenvolver as raízes. Então aqui nós temos o mesmo substrato com diferentes recipientes, a água toda na mesma altura, e aqui eu tenho diferentes substratos no mesmo recipiente. Então eu tenho alturas diferentes. Quanto maior a porosidade, principalmente macroporos, essa água ela vai ficar restrita mais na base do substrato e permitir maior aeração nessa região onde estarão as raízes. Para alguém quiser fazer um teste, pegue uma espuma fenólica, né, uma espuma, e faça, né, o encharcamento dela e depois faça diferentes posições da espuma e vocês vão ver que ela vai continuar liberando água de acordo com a forma como nós manejarmos ela em termos da sua altura. Aqui ela deitada, aqui ela inclinada e aqui ela totalmente em pé. Então aqui nós vamos ter mais água ainda caindo dessa estufa do que nessa região aqui, seguindo o princípio no que nós colocamos anteriormente. Bom, em termos de irrigação, e rapidamente, porque meu tempo já está se esgotando, né? A irrigação é um dos fatores de maior importância, então ela tem que ser muito associada ao recipiente que eu estou utilizando. Né? Então, de acordo com o substrato, o recipiente, a espécie, a fase do desenvolvimento, a época do ano, e nada melhor do que a experiência do viverista para saber quando que ele deve irrigar ou não. Sempre é importante lembrar, uma irrigação ela deve vir associada a uma leve drenagem, porque aquela água que você coloca no recipiente e ela escoa na base dele, ela vai trazer consigo ar que entra na superfície e renovar esse ar que fica junto das raízes. Então isso vai ser de extrema importância para eliminar alguns gases que sejam prejudiciais às raízes, tá? Então isso é importante, pelo menos uns 10 a 15% de drenagem quando se trabalha aí com a irrigação. Em relação ao tempo e o número de irrigações, vai ser muito dependente com o tipo de substrato e também com a condição do viveiro. Então, muitas vezes eu estou utilizando solo, eu tenho uma irrigação com um intervalo de 2 dias, por exemplo. Se eu for trabalhar com um substrato mais poroso, eu tenho que aumentar a frequência de irrigação. Não significa que eu vou gastar mais água, mas significa que eu preciso aumentar a frequência, porque esse substrato, como ele tem mais poros, grandes poros, ele tem menos retenção de água. E aí, cada um vai ter que se adequar, de acordo com a estrutura que tem no seu viveiro, ao seu manejo de irrigação. Tá? E aqui, para finalizar, né, um trabalho que nós fizemos aqui na URGS, o professor Orlando, que esteve conosco, então foi liderado por ele, onde nós testamos diferentes substratos nesses citruspots que eu tinha comentado com vocês. Né? Então, e aí eu quero mostrar diretamente alguns resultados. Aqui vocês podem verificar, né, que nós tivemos aí uma relação bem interessante do desenvolvimento das mudas, né, em relação a algumas características do substrato. Então, o pH testado nesses diferentes substratos foi de 5,4 a 6,5, e ele, quanto menor, quanto mais baixo o pH, mais interessante foi para o desenvolvimento da muda, tanto em altura quanto em diâmetro, e em relação também à qualidade da muda, que é o índice de qualidade de Dixon, muito utilizado para a produção de mudas florestais. A condutividade elétrica, quanto maior a condutividade, melhor o desenvolvimento, em função da condição química aqui, né, mas nós utilizamos uma baixa condutividade, entre 88 e 450 microsiemens, né. A densidade, quanto menor a densidade, melhor foi o desenvolvimento das mudas, né. Então, lembrando, né, que a densidade vai estar inversamente proporcional à presença de poros. Quanto mais poros, menor a densidade. E também a porosidade total. Okay? Então, essas características aqui, e esses materiais, que eu acho que eu não comentei, foi pó de coco, né, ou o substrato à base de fibra de coco de menor granulometria, misturado com casca de conífera, né, que nos deu esse resultado aqui. Bom, desculpa ter falado muito rápido, mas eu acho que era interessante colocar esses aspectos, né?
eu fico à disposição para maiores informações, quem precisar, aqui está o meu contato. E quem quiser somar conosco aí na Associação Nacional de Substrato para Plantas, a qual eu presido, fique à vontade, aqui tem o site, né, e também tem o meu WhatsApp pessoal. Muito obrigado, né, e fico à disposição de todos. Um forte abraço, um excelente evento para vocês.